Ultimamente, um dos meus fetiches está sendo ficar assistindo TV aberta e ficar vendo o povão, né, a massa, os gados e as gadetes reclamando dos serviços públicos. Mais ou menos assim, né? Sempre tem ali o caso da pessoa falando: "Ah, a gente está esperando há meses ou há anos tal creche for construída. Tô tentando fazer cirurgia, não tô conseguindo. O posto de saúde, não tem médico para atendimento, ele tá fechado, tá faltando vaga em escola. Ah, não tem creche o suficiente." Toda essa ladainha, né? Basicamente é a massa, né? Os gados e as gadetes que caíram no conto do serviço público, né? Do público gratuito de qualidade. E daí isso puxa, né, aquele mantra lá do saúde, segurança e educação. E esse é um ponto que eu quero tocar nesse vídeo, que é o seguinte: essa ideia tanto da sociedade de indivíduos, que é o que a gente está migrando agora, quanto antes disso da família nuclear, que é o seguinte, né? A sociedade de indivíduos é basicamente a sociedade que a gente está migrando agora, na qual a maioria dos adultos, homens e mulheres, são solteiros. São solteiros ou divorciados, e daí também tem um monte de mãe solteira e também divorciada com filhos, e pode ser que comece a rolar a parte também de homens arranjando barriga de aluguel e se tornando pais solteiros. Isso se o Estado não começar a barrar isso. E também, tirando essa parte que a gente está migrando para a sociedade dos indivíduos, anterior que era a sociedade da família nuclear, né? Que é uma coisinha que não durou nem 100 anos. Veja bem, a ideia ali da família nuclear, o negócio começou no final do século XIX, começo do século XX, que a família nuclear é essa estrutura, né, isolada de um marido, uma mulher, um homem e uma mulher e os filhos. E é isso, eles fechados ali na casinha deles, no apartamento deles, com pouquíssimas interações com o resto da família, com a família estendida, né, com o clã. E o pessoal fala assim: não, é a família tradicional, a família nuclear que definiu o Ocidente. Não. Não só o Ocidente, certo? Mas qualquer civilização, ela se baseia ali na formação dos clãs das famílias estendidas, que daí seria o marido, a mulher, os filhos, os tios, os avós, sobrinhos, etc. O negócio vai se estendendo a uma área bem maior do que um único apartamento, uma única casa. Tanto que no conceito de família estendida também tem outra questão, que é a seguinte: geralmente todos esses membros dessa família, desse clã, eles residem na mesma cidade ou no mesmo bairro ou até na mesma casa, e muitas vezes eles trabalham juntos numa empresa familiar, certo? E daí tu consegue ver a diferença de poder que existe nesses três níveis: na sociedade de indivíduos, na sociedade da família nuclear e na sociedade, né, da família estendida, que é uma coisa que praticamente morreu e o Estado contribuiu bastante para matar isso. Se é que, ao meu ver, também parece que o Estado ele quis matar isso. Veja bem, quanto mais isolado os indivíduos ou quanto mais isolada essa pequena unidade familiar, menos poder, menos força ela tem. Porque ela basicamente ela tem que se virar totalmente sozinha, né? Seja o indivíduo ou seja essa pequena unidade familiar. E daí o arranjo no qual eles caíram foi esse arranjo do estado de bem-estar social, da social-democracia, de que a gente vai pagar uma quantidade razoável da nossa renda para o Estado anualmente ou mensalmente, e o Estado, em troca, ele vai nos dar ali a saúde, a segurança e a educação. E daí por que eu digo isso? Porque antes desse arranjo de estado de bem-estar social, de social-democracia, porque veja bem, o Estado ele se inseriu no arranjo familiar, meteu o bedelho no arranjo familiar, começou a criar um monte de lei e regra ali no arranjo familiar, que no final das contas acabou detonando com a família. Tudo que o Estado toca, tudo que ele se intromete para tornar o negócio mais difícil ou destruir esse negócio. Então a gente consegue ver como a interação ali do Estado meio que destruiu os casamentos. Da mesma forma, quando o Estado vai regulamentando demais a parte de relação empregado, empregador, a parte da criação, formação e também tocar uma empresa, é a mesma coisa. Ele vai reduzindo a quantidade de empregados. Inclusive, o Estado ele acaba barrando também a estrutura que existia ali na família estendida de empresa familiar, de os jovens, assim, tanto meninos quanto meninas, começarem a trabalhar desde cedo nos negócios da família. Hoje em dia, né, com a intervenção do Estado, não pode, porque isso daí é trabalho infantil. Mas enfim, isso daí foi só para explicar um pouco esse contexto
das diferenças ali da sociedade dos indivíduos sozinhos ali, isolados, pagando dinheiro para o Estado dar saúde, segurança e educação para eles. Aí tu tem ali a família também nuclear, o marido, a mulher e os filhos, fazendo a mesma coisa, pagando imposto para o Estado dar saúde, segurança e educação para eles. E tanto na parte dos indivíduos, quanto na parte ali da família nuclear, eles não são empresários, eles não têm uma empresa deles, eles não podem nem ser considerados capitalistas, entendeu? Eles são simplesmente empregados de alguém, eles são assalariados. Diferente do que ocorria na parte da família estendida. Porque na parte da família estendida, sem essa intervenção estatal, detonando com o casamento, detonando com as famílias, detonando com as relações assim, meio de trabalho na empresa da família, vê o quanto a estrutura da família estendida ela é mais resiliente. Ela era mais independente, ela era mais autossuficiente, mesmo porque não era uma unidade grande assalariada. Geralmente essa família estendida tinha uma empresa da família. Olha a diferença de poder. E é óbvio, quando tu tem um Estado ali que quer manter controle sobre tudo, quer manter o cidadão isolado e dependente, para eles isso é perfeito. Então a questão final é isso. Se for pegar o último século, tanto nessa parte de família nuclear quanto na parte de indivíduos, eles caíram nesse conto que tu tem que ficar pagando imposto para o governo te dar saúde, segurança e educação, cada vez com uma qualidade mais capenga. Não é à toa que tem essa questão que eu falei no começo desse vídeo, de tu ficar olhando o povão em TV aberta reclamando de serviço público do começo ao fim, e dívida de Estado aumentando, a arrecadação não sendo suficiente. A gente sabe como é que essa história vai terminar. Quando no final das contas a estrutura que formou o Ocidente, a estrutura que forma as civilizações, que é ali a família estendida, é uma estrutura na qual os indivíduos que estão inseridos nessa estrutura de família estendida, eles não recebem saúde, segurança e educação do Estado. Eles recebem saúde, segurança e educação dos outros membros da família deles, tanto que antes disso também não tinha ensino público, né? O pessoal, a criançada aprendia as coisas em casa, com os parentes, ou eles adquirem as coisas não diretamente da família, mantendo a estrutura familiar, ou através do próprio trabalho, dentro ou fora da família. Essa é a questão principal. Então todo esse arranjo, da mesma forma que aquele arranjo, né, da Previdência, acabou fazendo com que o quê? A pessoa vai pagar uma grana para o governo e o governo vai lá dar uma mesadinha para eles até o final da vida quando eles estiverem idosos. O que isso fez? Isso fez com que boa parte da população, né, acabasse decidindo não ter filhos. Ou não ter filhos o suficiente, ter só um filho. Por quê? Porque alguém vai pagar ali, né? Alguém, sabe-se lá quem, né? Dinheiro público, Estado, que todo mundo paga. Alguém vai pagar para manter a pessoa. Então, assim, é a mesma dinâmica. Só que ao invés de estar falando assim de previdência, a gente está falando ali do saúde, segurança e educação. Basicamente, toda hora que tu pega e tu coloca o Estado para dar algo através de imposto, algo que a pessoa recebia antes de estruturas assim, estruturas emergentes, estruturas orgânicas, né, familiares, de relações humanas voluntárias, toda vez que tu coloca o Estado para fazer isso, tu vai de certa forma isolando cada vez mais as pessoas, isolando cada vez mais os indivíduos, porque eles estão trabalhando agora para ficar pagando imposto e recebendo o negócio do Estado, quando antes tu tinha que meio que manter uma estrutura familiar, tu tinha que manter relações com outras pessoas para daí depois tu receber o negócio. Aí é que está a diferença. Note que em nenhuma das duas situações o indivíduo ele é totalmente autossuficiente. Só que existe uma grande diferença de virtuosidade, de moralidade, entre o indivíduo ficar pagando imposto para o governo dar um negócio e depois também poder tirar a qualquer momento, um governo que está nem aí para ti, com em relação ao que era antes ali no conceito de família estendida, que daí basicamente para receber os negócios depois, tu estava investindo. Digamos assim, o marido estava lá investindo na esposa para manter a companhia dela e etc. A gente sabe, esquece a gadice, mas enfim, era o jeito que o negócio funcionava. Mas da mesma forma ele estava investindo nos filhos, porque os filhos depois eles iam dar um retorno para ele, certo? Então tu pega assim, basicamente ter filhos e cuidar deles bem e cuidar da educação deles era a previdência dos casais. Da mesma forma que operar bem com o resto da família estendida, ou até mesmo com a empresa familiar, manter uma boa relação com os parentes, uma relação de proximidade, uma relação de reciprocidade,
era algo que garantia também aquela parte da segurança, da educação, da saúde. Como, por exemplo, quanto maior a tua unidade familiar, maior a segurança tua como indivíduo e a segurança da tua família. Da mesma forma, assim, quanto maior a tua unidade familiar e melhor as relações, tu podia colocar os teus filhos para, às vezes, ficar sendo cuidado pela avó, ou pelos avós, ou pelos outros tios, entendeu? A criançada meio que vivia tudo misturada. E ali tinha uma questão também de educação também. Da mesma forma, a parte de saúde, se em algum momento tu tivesse com problema de saúde e tu não tinha como dar conta disso, sempre podia ter algum parente ali disposto a poder ajudar. E da mesma forma, a gente sabe como é que ocorre, por exemplo, assim, empréstimos, alguma coisa assim entre parentes, quando uma família está bem. Geralmente o negócio é um empréstimo sem juros, ou às vezes até a pessoa ajuda e nem cobra. Agora me diz, aonde que tu consegue um negócio desse, tanto na iniciativa privada, na parte de saúde, ou na parte de saúde estatal? Então aí que tá o detalhe, cara. O indivíduo atual, ele se ferra, ele quebra a cara porque ele caiu no conto do Estado. Da mesma forma, quem tá no arranjo de família nuclear quebra a cara porque caiu no conto do Estado. De que o Estado vai dar saúde, segurança, educação, previdência para ele e que vai dar tudo certo. Como se a conta fosse fechar. Quando historicamente tudo isso tu recebia através das suas relações humanas, através de relações familiares, através da estrutura de família estendida.